Vamos lá, pessoal, então, parte 4, parte de strings, que é relativa à aula 7, né? Então é muito importante que vocês deem também atenção, tá, à parte 4, que é a parte de strings, né? Porque nas provas, as questões que valem mais pontos, geralmente, são as questões de vetores e de strings, tá? Então deem atenção também à parte de strings, que ela é muito importante, tá? E geralmente a questão ela é de nível médio, né? Né? Não chega a ser difícil, mas é um nível médio, tá? Então é muito importante dar atenção aí. Essa questão foi de nível fácil, tá? Ela caiu na prova de 2016-1, né, do primeiro semestre. E foi uma questão de fácil para médio, mas mais fácil, tá? Uma questão assim sem nenhuma dificuldade, tá? Vamos lá então, ó. Uma mensagem criptografada da Segunda Guerra Mundial foi encontrada. E nenhuma agência de inteligência conseguiu resolver o código nos últimos 20 anos. Recentemente, um matemático conseguiu resolver o problema. E como você sabe programar, e muito bem, né, claro, coube a você implementar a solução. Então, gente, até agora é só questão mesmo de contexto da questão, né? Não tem nenhuma informação relevante para a gente fazer o código mesmo, tá? Mas vamos lá. Construa uma função que recebe como parâmetro um vetor de caracteres, ou seja, uma string, em um inteiro k. Tá? Então a função tem uma string e um inteiro. Cada caractere deve ser substituído pelo caractere somado a k mais 1. Então, cada char da string, tá, vai ser somado ao k, que é um valor, né, que é uma variável, é um parâmetro, mais 1. Imprima a mensagem codificada. Então, que, por exemplo, ó, se o k for 1, a frase "a guerra acabou" deve virar isso aqui, ó, tá? C maiúsculo, IWG e assim vai. Tá? Observe que apenas as letras devem ser alteradas. Então, aqui, olha só, o A maiúsculo virou C maiúsculo. O espaço manteve espaço, né? Porque só as letras devem ser alteradas. O G minúsculo virou I. O U virou W. O R virou G e assim por diante, tá certo? Então, olha só. Desculpa. O E virou R, né? Desculpa. O E virou G, né? E assim vai, beleza? Né? O R virou T, o R virou T e assim vai, tá? Então, olha só, somente as letras devem ser alteradas. Então, lembrando, lá da aula 7, né, no slide lá 3, a gente tem a tabela ASCII, tá? Lembram dela, né? Vamos aqui aumentar para a tela cheia. Por quê? Todo código, né, todo char na linguagem C, na verdade, todo char na linguagem C tem um código inteiro associado a ele. Então, olha só, o char aqui A maiúsculo tem um código 65, né? O B maiúsculo 66, o C 67 e assim por diante, tá? O ponto final, o código é 46, o espaço em branco é o 32, que é o SP aqui, tá? Então, todo char na linguagem C, na verdade, é um inteiro também, né? É um código, né? Tem um código associado a ele. Então, quando lá no enunciado ele fala pra gente, né, que a string vai ser lida e eu vou somar char a char da string k mais 1. Então, supondo, tá, que eu digitei lá na minha string, na posição 0 da string, eu tenha A maiúsculo, tá? E se meu k for, como ele falou no exemplo, o k vai ser 1. Então, k mais 1 é 1 mais 1, 2. Então, A mais 2, na verdade, é o quê? É 65, que é o código de A, mais 2, que dá 67. Então, por isso que lá deu, né, a guerra, né, o A virou C. Né? Quando eu mudei lá a guerra, né, que é o G minúsculo é 103, está aqui. Né? 103 mais 2 vira I. Então, por isso que o G minúsculo virou I. O R vai virar T, né? Porque é 114 mais 2 vira 116, que é o T minúsculo, está aqui. Tá? Então, quando você soma um char a um valor inteiro, na verdade você está somando o código do char a esse inteiro. Tá certo? Então, é uma questão bem tranquila. Tá? E a tabela ASCII aqui pode ser uma forma bem clara de entender o que está ocorrendo no nosso código. Tá? Então, aqui só para fechar, ó, o A maiúsculo mais 2, né, o K vale 1, 1 mais 1, 2. O A maiúsculo vira C. Aqui, por exemplo, o espaço em branco não foi alterado, né? Ou seja, o código do espaço é 32. Não foi alterado porque eu só vou alterar as letras, que foi o que ele pediu para a gente, né? Se aqui eu também alterasse o espaço em branco, né, eu ia fazer 32 mais 2, ia dar
34 ia dar um outro char, tá? Então aqui, por exemplo, ó, o U minúsculo tem código, vamos ver aqui, 117, mais 2 vira 119, que é o W. Tá aqui o W, beleza? O U virou W minúsculo. Faça um programa que lê uma mensagem de até 100 caracteres válidos, isso é muito importante, e um valor K, né, que vai ser o inteiro, vai chamar a função e imprimir a string alterada. Então, gente, o código é curto, olha só. Eu tenho aqui a função, que eu chamei de corrige mensagem, tá? Como o enunciado falou, ela recebeu uma string como parâmetro, que aqui eu chamei de S, e um inteiro K. Né? Então, lembrando que as strings nós não passamos, nós podemos passar, mas não é recomendável passar o tamanho da string. Né? Aqui no caso, né, se fosse um vetor de inteiro ou de float, aqui eu teria um int tam, né? Um int tam para ser o tamanho da string, né? Porque aí o meu for iria de 0 até tam menos 1. String não precisa disso porque eu sei aonde termina a string. Né? Vetores de int e float, eu não sei aonde termina o vetor. Então, eu preciso do tamanho dele. Né? String, eu não preciso do tamanho, porque eu sei aonde ela termina. Porque é só eu buscar o barra zero, que o barra zero está na posição final da string. Né? A posição após o último preenchimento dela. Então, o meu for, né, aquele for que nós fizemos, né, ao longo da aula 7, vai buscar o barra zero. Então, enquanto a posição i da string não contiver o barra zero, eu vou variar o for. Quando eu encontrar o barra zero, aqui a condição vai ser falsa, né, porque S na posição i vai ser igual ao barra zero e não mais diferente, e eu vou encerrar aí a repetição, tá? Gente, quem não entendeu esse for de string, tá? Dá uma olhadinha lá na videoaula da aula 7, tá? Que lá eu tentei explicar de uma maneira mais passo a passo como fazer, né, esse for de strings. Tá? Aqui é bem tranquilo, mas ele é diferente de vetores, beleza? Lembrando que, né, ao invés de fazer essa condição de parada, eu também poderia fazer o quê? Mas, antes disso, é muito comum, tá na prova, ter isso aqui, ó, não a posição da string i, mas sim eu colocar aqui o i diferente de barra zero. Isso é um erro muito comum na prova, tá? Então evitem isso, né? Porque na verdade o i inteiro. Então i diferente de barra zero tá errado. Então é a posição da string i que vou testar se o conteúdo dela é diferente de barra zero e não se o índice i é diferente de barra zero, tá certo? Então, uma outra forma de fazer também é usar a função strlen. Lembram disso, né? Que strlen nos dá o quê? Nos dá quantos chars eu tenho na string antes do barra zero e aonde está o barra zero. Né? Então, se eu faço aqui, ó, i menor, que é strlen, né? ela nos retorna um inteiro, que é o tamanho da string. A string chama s, então strlen de s. Então, aqui eu vou obter a posição do barra zero. Então, o i menor que a posição do barra zero, eu vou chegar até ao char anterior ao barra zero. Aí aqui daria a mesma coisa do que eu fazer, né, o outro for ali que eu botei. Tá? Então, olha só, esse for ou esse aqui de baixo fazem exatamente a mesma coisa. Só que esse for eu testo o conteúdo da string, tá? E não o índice. E aqui eu testo o índice. Né? Aqui é mais próximo ao que nós fazemos lá em vetor. Né? É como se aqui fosse i menor do que tan na string, né? Por exemplo. Né? O que nós faríamos para o vetor, tá certo? Então vejam lá a videoaula da aula 7, que lá eu tentei explicar de uma maneira mais clara como que os dois for podem funcionar. Então beleza, aqui então eu vou percorrer a string posição a posição até encontrar o barra zero, tá? Aí como que eu faço para fazer a modificação da string? Então lembrando, eu só vou modificar as letras, tá? As letras da string, não vou modificar espaço em branco, ponto, né? Qualquer outra coisa que não seja letra. Então, eu tenho que testar se cada char da string SI é uma letra ou não. Como que eu faço? Voltando lá na tabela ASCII, né? Aqui, ó, nós aproveitamos o fato de que as letras maiúsculas e as minúsculas estão sequencialmente na tabela ASCII. Então, aqui, ó, o A maiúsculo começa em 65. O Z está em 90. Então, ó, o A65, o B66, o C67, o D68. Então, sequencialmente, em ordem alfabética, estão os códigos. Então, as letras maiúsculas estão entre A e Z, que na verdade é entre 65 e entre 90. E as minúsculas entre 97 e entre 122, tá? Então eu não preciso guardar o código, tá? Eu só tenho que guardar o fato de que as letras estão sequencialmente na memória, tá? Então, se eu faço um if, né, if variável char maior ou igual a
e menor ou igual a z, na verdade é if variável char se o código dela é maior ou igual a 65 e menor ou igual a z. A mesma coisa para minúsculo, né? Se a variável char o código for maior ou igual a no caso seria maior ou igual a 97 e menor ou igual a 122, que é o z minúsculo. Beleza? Então, voltando no código, vamos lá, ó. Então, eu faço aqui um if, né? O if é que eu quebrei a linha para ser mais fácil de enxergar, tá? Mas estava assim, tá? Eu quebrei aqui o ou para ficar mais fácil de enxergar. Então, se o char na posição i da string for maior ou igual ao char, ao caractere, então por isso está entre aspas, a minúsculo, e menor ou igual ao char z minúsculo, ou, né, então aqui eu usei parênteses, tá vendo aqui? Ó, eu separei as expressões por parênteses, tá vendo? Então é ou isso aqui, ou isso aqui. Então, se a letra for minúscula ou maiúscula, né, SI maior ou igual a maiúsculo e menor ou igual a Z minúsculo, ó, Z maiúsculo, eu tenho uma letra minúscula ou uma letra maiúscula, tá? Então, aqui na verdade é SI, né? Se o código desse char aqui for maior ou igual a 97, que é o código de A, e menor ou igual a 122, que é o código de Z minúsculo. Ou esse char aqui, o código dele for maior ou igual a 65 e menor ou igual a, acho que é 90, beleza? Aí, se for, o que eu vou fazer? A string, na posição i, vai receber ela mesma, mais k mais 1. Então, supondo que aqui na string, a minha string seja, sei lá, vou botar aqui uma string idiota, uma string bola, tá? B maiúsculo, A minúsculo, L, A, tá? Então, 0, 1, 2, 3. Então, eu vou testar aqui o seguinte, ó. Eu vou testar. Aliás, eu vou fazer uma atribuição, né? Então, se a minha string for na posição 0, é o B maiúsculo, né? Então, vai ser B maiúsculo mais, se o K for 1, é 1 mais 1, B mais 2. B maiúsculo mais 2 é o quê? É 66 mais 2, que dá 68, que é o D maiúsculo. Então, eu venho aqui, vai virar D maiúsculo. O minúsculo, né, que é a posição 1 da string, vai ser o quê? S1 vai receber S1, então é O mais 2, que é O minúsculo mais 2, que é 111, mais 2 dá 113, vai virar o quê? E assim eu faço para mim toda a string, tá certo? Então é bem tranquilo o código, sem nenhum segredo. No main, nós vamos criar a string, que eu chamei aqui de mensagem, tá? Que o tamanho dela vai ser 101. Por quê? No enunciado falou o quê? Que a string tem até 100 caracteres válidos. Então, eu tenho que criar a string com tamanho 101. Eu vim aqui, criei uma constante que eu chamei de tamanho, que é 101. Então, aqui, a string chama mensagem, tá? E ela tem tamanho 101. Então, são 100 válidos e 1 por barra 0. Eu leio aqui a string mensagem, né? Dou aqui um getS nela. Aqui eu informo que a mensagem pode ter até 100 caracteres, né? 101 menos 1. Então, 100 caracteres está aqui impresso. Lembrando que, para eu imprimir uma constante, eu sempre uso porcentagem D. Então, aqui é 101 menos 1, 100. Leio a mensagem usando o getS, beleza? Então, gente, cuidado, o getS eu não tenho formatação aqui dentro dos parênteses, hein, tá? Não tem que, sei lá, por exemplo, aspas, porcentagem S, assim, por exemplo, tá? getS é só o nome da string entre parênteses e mais nada, sem nenhuma formatação. É só isso aqui, tá? Leio o valor de k, que é um inteiro, scanf nele, e vou chamar a função. A função é void, então é só isso aqui mesmo. Eu passo a string como parâmetro. Então, string é igual vetor de int e de float. É sem colchete nem nada, é só o nome da string. E aqui a variável k, tá? Então, S faz referência à mensagem, né? E k vai receber, esse k vai receber o valor, né? Uma cópia do valor desse k aqui, tá? Então, lembrando, passagem de parâmetro em string é igual vetor, é por referência. Então, quem não entendeu isso, vai na aula 6, né? Lá está bem explicado isso, com teste mesmo e tudo. Tá? Eu expliquei bem isso na parte 3, em vários exercícios de vetores. Então, dê uma olhada que isso é muito importante para vocês não errarem besteira na prova. Tá? Que eu já falei várias vezes dos vídeos, então dê uma olhadinha, por favor, na parte 3, que eu explico isso bastante. Beleza? Então, ó, a função a string vai entrar na função com lixo de memória, né? Aliás, desculpa, com a mensagem original que eu li aqui, né? Desculpa. Ele vai ler aqui a mensagem e eu vou chamar a função. Depois que eu chamar a função, a string s, que faz referência para a string mensagem,
vai ser modificada char, né, pelo for e por esse if aqui. Aí no final eu vou imprimir mensagem após a função, ela está alterada, e imprimo aqui com o porcentagem %s, né? Está aqui string mensagem. Então, para eu imprimir uma string, né, eu uso porcentagem %s, eu imprimo a string inteiramente, tá? Claro, se por algum motivo eu quisesse imprimir a letra inicial da mensagem, né, que seria o quê? A posição 0 da string. Eu viria aqui na posição 0 da string e aqui seria a impressão de um char, né, que é uma posição da string. A string toda é porcentagem %s, beleza? Então lembrando que para eu imprimir um vetor de char, um vetor de int ou de float, eu não tenho como imprimir um vetor de uma vez só, né? Tem que fazer posição a posição, elemento a elemento. E string não, eu posso fazer a impressão direta usando o porcentagem %s, beleza? Então vamos rodar aqui o nosso exemplo. Vamos executar aqui. E vamos pegar aqui o texto aqui do exemplo, tá? Vou pegar aqui, ó, que a guerra acabou. Vamos digitar que é mais fácil, né? A guerra acabou. Então, ó, de até 100 caracteres, né, que é o quê? Tamanho -1, tá aqui, tá? Tô aqui no main. Então, eu vou preencher a string e vou ler usando getS, tá? Então, a guerra acabou. Exclamação? Acho que não, né? Não, tem não. Tem não. Beleza, vamos lá. Beleza, então eu vou ler aqui, já li, e vou ler o valor de K, né? K vai ser 1, então tá lá a mensagem, beleza? Então tá aqui a string impressa, tá aqui a mensagem impressa, como ele passou aqui pra gente no enunciado, tá certo? Então vamos lá, fechar aqui. Vamos fechar aqui. Vamos botar aqui no exemplo a mensagem, tá? Vamos aqui rodar mais um exemplo. Vamos rodar aqui. Build and run. Vou botar aqui, por exemplo, né, uma mensagem aqui de paz, né? Flamengo e Vasco, Série B 2017-18, né? Uma mensagem de paz, tá, gente? Então, vou botar aqui exclamação, botar arroba, tá? Aqui uma mensagem sem nenhum vínculo, né, contra a violência. Só uma questão que pode vir a ocorrer ano que vem, tá? Vamos executar aqui. O K agora vai ser 4. Tá lá, ó. Virou uma coisa de louco, tá vendo? O F, eu somei 4 posições, virou K. O L, eu somei 4, virou Q. Os espaços mantiveram, né, foram mantidos, né? O arroba também, as exclamações, os números também foram mantidos, o ponto, os espaços em branco, tá vendo? Por quê? Eu mantive, né, eu só alterei, né, as letras. Então, olha só, o V virou colchete, né? Porque eu somei 4, acabou o alfabeto, né, de acordo com a tabela char, e ele pegou o char colchete, beleza? Então é isso, gente. Mais um exemplo tranquilo de strings, tá? Além do que nós já fizemos nas aulas e nós veremos aí ao longo dos vídeos da parte 4. Então façam aí, testem várias strings, né? Modifiquem o if, né? Enfim, fucem no código para aprender cada vez mais, beleza? E sigam aí para o número 2.